pois prazer maior não há. Esse texto de Apocalipse 12 tem tudo a ver com essa ocasião, Natal. O texto está nos falando exatamente sobre o plano eterno de Deus. O texto está nos falando sobre o cumprimento da promessa de Deus. E se a Bíblia inteira vem narrando esse nascimento de Jesus na perspectiva da linha da história, da linha do tempo, esse texto aqui de Apocalipse está nos falando da história se dando a partir de uma perspectiva celestial, do que se passa do mundo espiritual, qual é a visão do alto de Deus daquilo que acontece. Apesar de que todos nós falemos de Natal como uma época de paz, apesar de que Natal para nós vem a ser uma grande festa de celebração do amor, da alegria, de solidariedade, o Natal se torna símbolo de amizade, de família reunida, de celebração, de comemoração. Na perspectiva celestial, Natal não é tempo de paz, é tempo de guerra. Natal, o que acontece naquela noite do nascimento de Jesus, é uma grande batalha espiritual. O texto nos diz que há um sinal no céu, e o sinal inicial, temos aqui os personagens do Natal. Um primeiro personagem, uma mulher. Uma mulher, diz o texto, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre ou na sua cabeça. Quando fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, na montagem da cena, Deus está nos falando acerca da promessa feita já no Velho Testamento. O sinal é uma mulher grávida. Isso é símbolo do que já vem acontecendo desde o Velho Testamento. Você se lembra em Gênesis 3, que quando Adão e Eva pecam, o versículo 18, nós temos o que chamamos de proto-evangelho. É quando, diante da queda, diante da imperfeição humana, diante da morte humana pela desobediência, naquele momento em que a sentença de condenação é proferida sobre a humanidade, Deus planta uma semente da esperança naquela hora, porque Deus não somente diz a Adão e Eva: vocês estão mortos, vocês estão perdidos, vocês estão condenados, vocês encerraram toda a humanidade, toda a descendência de vocês debaixo da condenação do pecado. Deus diz também a Adão e Eva: do ventre da mulher vai nascer um varão, vai nascer um filho varão, vai nascer um filho, um homem, e esse menino vai um dia esmagar a cabeça da serpente. Então nós temos uma mulher que é o personagem, para nos lembrar de Eva, que como personagem da história caiu no pecado, que como personagem da história foi seduzida e enganada pelo diabo, e seu marido segue e cai juntamente com ela. E aqui nós temos o primeiro casal, a humanidade, os representantes do gênero humano caídos no pecado, condenados. Mas na hora da condenação, Deus faz uma promessa: do útero da mulher, do ventre da mulher, de uma gravidez, vai nascer um humano, uma criança, um menino, e esse menino que vai nascer vai esmagar a cabeça da serpente. Eva engravida, acha que é Caim, celebra Caim como se fosse aquele da promessa de Deus, mas não é Caim, não é Abel. E desde que Eva pecou, desde que a promessa foi feita, toda mulher grávida para a humanidade é um sinal de esperança. A qualquer momento nasce um varão que derrotará Satanás, que nos derrotou. E assim a história segue. Nascem tantos outros homens, Sete, filho de Adão e Eva, Enos, que invoca o nome do Senhor,
Noé, Abraão, que a esposa engravida de forma sobrenatural, uma gravidez milagrosa, mas Isaac não é o Messias, é uma grande alegria para Abraão, mas quando Deus de forma sobrenatural engravida Sara, o que Deus está dizendo é: Abraão, a promessa está de pé. Quando Rebeca, que não pode engravidar, engravida, significa a promessa está de pé. E assim ao longo da história, a humanidade é representada por uma mulher grávida que espera um Salvador. Deus na história separa um povo, o povo judeu. Por isso essa mulher tem 12 estrelas na sua cabeça, porque na história da humanidade Deus foca Israel. De Israel Deus foca a tribo de Judá e diz que será o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá Deus separa a família de Davi e diz que ele será filho de Davi. E da família de Davi Deus separa José e Maria está grávida para dar à luz a Jesus. Você se lembra? Jesus nasce, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você sabe, isso não é um surto de loucura meramente de Herodes, isso é o que o texto está dizendo. Se tem uma mulher como personagem, a história tem um dragão como personagem. O versículo 3 nos fala de um dragão, que o versículo de número 9 nos diz que o dragão é a antiga serpente que estava no Éden, é o diabo, é Satanás, é o sedutor do mundo inteiro, é o sedutor das nações, das culturas, das religiões, é o enganador das nações. O texto nos diz que esse dragão quer devorar o menino quando ele nascesse, só que Deus não permite. Você se lembra, Jesus foi levado por José e Maria para o Egito. Lá permanecem até que Herodes, esse louco, morre. E mais tarde eles voltam para a Palestina e vão viver na região de Nazaré e não em Belém, aonde Jesus havia nascido e que era a terra natal, e eles eram descendentes de Judá. O dragão, diz o texto, quer devorar esse menino. Há um outro personagem da história, e aqui aquela noite, que é uma noite tida como festiva, como celebrativa, resulta na ordem de Herodes de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e é luto, é choro, é tristeza. Herodes quer matar Jesus, Herodes quer matar os pais de Jesus, ele quer impedir o plano de Deus movido por Satanás, mas não pode. Por isso Natal é guerra, não guerra entre os homens, não guerra de religiões, não guerra entre as famílias. Natal é guerra familiar, ou é guerra espiritual. Não é guerra familiar, é uma batalha espiritual. É Deus vencendo o maligno. O Natal é Deus derrotando esse grande dragão. O texto diz, é um sinal nos céus, um dragão grande, vermelho, assustador, 7 cabeças, 10 chifres, falando da maneira como Satanás pode seduzir, enganar, impor terror, fazer maldades, enganar as nações, seduzir os homens, levar os homens à idolatria, à feitiçaria, instigar a violência entre os homens, instigar a disputa entre os homens, instigar os vícios nos homens, envergonhar a humanidade no seu próprio pecado, assim como seduziu no Éden, seduz ao longo da história. Mas curiosamente, terceiro e último personagem dessa história, você tem uma mulher, que é a humanidade caída, a quem Deus fez uma promessa, que um dia mandaria um Salvador. Você tem um dragão que derrubou, que enganou a humanidade, que seduziu a humanidade, que leva a humanidade à rebelião, às suas heresias, feitiçarias, a seus comportamentos enganosos, tortuosos, complicados. Mas nós temos aqui um terceiro personagem. Terceiro personagem, o texto diz, é um menino. Versículo 5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse é o prometido. Essa é a promessa que Deus fez a Adão e Eva. Um filho que esmagará a cabeça da serpente.
Interessante no texto que ele diz que Satanás, o dragão, vai perseguir a mulher. A mulher aqui é símbolo do povo da esperança, o povo de Deus que está grávido, que espera o Messias. E depois que o Messias nasce, a mulher é o povo que confia no Messias que nasceu. Ou seja, a igreja do Velho Testamento que esperava o Messias, é a igreja do Novo Testamento que agora tem a sua fé depositada no Messias que nasceu, no Salvador. Por isso o texto diz: os descendentes, os que guardam o testemunho de Jesus, o Messias que nasceu da mulher. O texto nos diz que Deus sustenta a mulher durante 1260 dias, ou um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Uma das maiores confusões feitas em Apocalipse é em cima dessa expressão: um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. O povo fica tentando rachar ou achar uma grande tribulação, rachar a grande tribulação em 2 períodos, mas isso aqui é bem interessante. Esse número, essa expressão aparece 7 vezes, aparece aqui em Apocalipse e aparece em Daniel. E o que essa expressão quer dizer? Na verdade, essa expressão é um judaísmo, um hebraísmo aqui, apontando para um fato da história dos judeus, um momento crítico da história dos judeus, em que eles viveram uma tribulação, em que eles viveram como nação um ápice da tribulação, quando Satanás impõe um terror extraordinário sobre a nação, na tentativa de extinguir esse povo, mas na tentativa de aniquilar o testemunho de Deus na terra. E esse período dura mais ou menos 3 anos e meio, 167 a.C. a 164 a.C., contando entre dias e entre anos e meses, aqui vai dar cerca de 42 meses. Quando Etíoco Epifânio, que é governador, que é o rei da Seleucia, que é um rei Seleucida, e ele impõe então seu domínio sobre a Palestina inteira, e Antíoco faz algumas coisas aterrorizadoras com o povo judeu. Primeiro, ele proíbe o sacrifício no templo, ele proíbe os judeus de sacrificarem. Antíoco proíbe os judeus de guardarem a lei de Deus. Ele transforma, ele baixa um decreto em que é proibido para os judeus praticarem qualquer ritual do judaísmo. Nem a circuncisão os judeus podiam praticar. E eles sabiam se tinha sido circuncidado ou não, porque os jovens eram obrigados a competir no ginásio que ele construiu em Jerusalém. E para competir nos jogos tinha que ser nu. E assim eles sabiam se era circuncidado ou não. Ele proibiu os cultos do templo dos judeus. Ele queimou todo o manuscrito do Velho Testamento que ele achou nas terras de Judá. E queimava a casa e a família onde achava qualquer sagrada escritura. Antíoco mandou fazer uma estátua de Zeus e colocou dentro do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. E construiu o altar de frente a Zeus. E todos os dias ele sacrificava porcos no altar, oferenda a Zeus, para afrontar os judeus. Porque ele queria helenizar os judeus. Ele queria transformar os judeus em gregos. E aqui, irmãos, é o centro do que o texto está nos falando da batalha. O tempo inteiro, o que Satanás tentou fazer por Antíoco Epifânio, que é símbolo do anticristo na história, é o que Satanás tenta fazer o tempo inteiro. Lá ele queria helenizar, transformar os judeus em helenistas. O sumo sacerdote daqueles dias chamava Jasão. O sumo sacerdote aderiu e ele promoveu uma campanha para apoiar a helenização dos judeus, para transformar os judeus em gregos e apagar a memória da crença judaica, da esperança judaica do Messias. Mas, por provisão e graça divina, Antíoco Epifânio, Epifânio quer dizer aparição, quer dizer, Antíoco Epifânio, aparição de Deus, ele se sentia um Deus,
Por isso ele se julgava no poder de fazer essas coisas. Mas na verdade era uma epifania, uma aparição de Satanás. E ele tenta impor sua crença sobre os judeus, mas Deus o fere e ele morre enfermo. Bem jovem, 43 anos. No ápice de seu poder, ele é ferido por Deus e morre. Aqui acontece aquela batalha dos macabeus que acabam libertando os judeus dessa presença, dessa tentativa de transformá-los em gregos, com as crenças e costumes dos gregos. Mas o que Apocalipse faz, o que Daniel fazem, é dizer que o tempo inteiro Satanás está tentando helenizar os cristãos. Satanás está tentando mundanizar os cristãos. É exatamente isso que o diabo tem feito com a própria festa do Natal. Você já viu um sujeito de cara cheia comemorando Natal? Você já viu o sujeito tomar todas para celebrar o Natal a Cristo Jesus? Você já viu o sujeito ir para um motel para celebrar o Natal com a amante? Você já viu na festa da família a mulher trair o seu marido? Você já viu as pessoas fazerem um pancadão no Natal para celebrar? Sabe o que é isso? É o que Antíoco Epifânio fez. Colocou uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e mandou sacrificar porcos a Deus. O que nossa cultura algumas vezes tem feito é sacrificar porcos a Deus. O que nossa cultura algumas vezes tem feito é erguer uma estátua de Zeus em plena celebração do Natal e não celebrando o Cristo verdadeiro, porque essa ocasião, irmãos, é uma ocasião de guerra, guerra espiritual, em que Satanás tenta empurrar e impor o mundanismo sobre os cristãos, e muitos têm aderido ao paganismo, mas esta é uma ocasião boa e oportuna para levantarmos a bandeira do Evangelho e dizermos para as nações: Cristo Jesus nasceu, o Messias encarnou, a promessa se cumpriu, aquele que regerá as nações nasceu. E assim como Antíoco Epifânio foi derrotado nos dias do judaísmo no ano 164, também Satanás tem sido derrotado nos nossos dias, porque Deus derrota Satanás com o nascimento de um bebê. Só com o nascimento de uma criança é o maior terror do inferno, porque Satanás sabe, esse menino vai reger as nações, esse menino vai governar os povos. E o que celebramos no Natal é o nascimento daquele que rege nações, daquele que tem construído o seu reino. Cada pessoa que converte, cada pessoa que é batizada e feita verdadeiramente discípulo de Jesus na história, é o reino de Jesus se expandindo. Não é um reino de espada, não é um reino de bala, não é um reino de bombas, não é um reino de tiros, não é um reino de imposições da crença religiosa sobre o outro. É um reino de pessoas que se rendem ao rei, reconhecendo seu senhorio, e doam seu coração a ele, e fazem dele, sobretudo, senhor do trono de suas vidas. Isso é Natal. Cristo Jesus entronizado no seu e no meu coração. Cristo Jesus, Senhor das nossas mentes, Senhor das nossas vontades, Senhor das nossas crenças, Senhor do nosso comportamento, Senhor da nossa vida. Natal é o cumprimento da promessa. A mulher grávida deu à luz, o Messias nasceu. Somos chamados para testemunha de Jesus, para ser seguidores de Cristo, estar do lado daquele que vai reger as nações. Que o Senhor te abençoe e que você compreenda e entenda o sentido tão especial de uma festa tão significativa para nós. Natal, nascimento de Cristo, cumprimento da promessa de Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Junto aos teus, pois prazer maior não há que me render-te agora. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar
ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Erga sua voz, amada igreja, adore ao nosso Deus que é vivo, está nesse lugar, aleluia. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, fica sua voz. Perto quero estar, junto aos teus prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Oh, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso eu te louvarei, te louvarei. As nossas vozes, mais uma vez, eu te louvarei, cante. Te louvarei, o Senhor, todo louvor ao Pai.
Deixa o céu